Vamos lá então. Meninas, eu vou iniciar com uma oração, que o nosso dia venha a ser uma bênção, né? Que a nossa manhã venha a ser bem produtiva, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia, Jesus, que Tu tem nos dado, por mais essa manhã tão linda, tão abençoada, tão preciosa. Nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor é bom, porque a Tua misericórdia, ela dura para todo sempre. Nós te damos graças, Senhor, pela oportunidade, Pai, de acordar mais um dia, Senhor. E pelas Tuas misericórdias, Senhor, nós recomeçarmos, Pai, mais um dia, Pai querido, abençoados, guardados por Ti, meu Pai. Deus, nós entregamos essa manhã nas Tuas mãos, Pai. Nós vamos iniciar o estudo do livro de Atos. Pai querido, venha estar na direção de todas as coisas. Espírito Santo, nós te pedimos, meu amigo, venha sobre nós, abre a nossa mente, abre o nosso entendimento, dá-nos discernimento no decorrer do aprendizado das Escrituras, Pai. Que nós possamos, Pai querido, ter revelações, Pai, dentro da Tua palavra, poderosas nessa manhã, Jesus. Ó Senhor, muito obrigado, Deus. Guarda nossas casas, nossos filhos nesse dia, nossos maridos, Deus, o nosso trabalho, Pai, a nossa saúde, nossos amigos e familiares, Deus. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Vamos lá então, meninas. Estou muito animada, estou muito feliz por estar começando, né, esse estudo do livro de Atos. E é um dos livros da Bíblia que eu mais amo, que eu sou muito apaixonada, né? Eu gosto de vez em quando estar lendo, porque Atos, né? Ele fala do início da igreja, né? Como tudo começou, como tudo como tudo aconteceu depois da morte de Jesus, né? E eu sempre falo que eu fui uma pessoa que eu não gostava de ler a Bíblia, eu não gostava da Bíblia, eu não gostava, porque eu não entendia, então, assim, eu não tinha interesse, eu cresci num ambiente que Deus, ele era um Deus de punição, né? Ele punia, Deus, ele era um Deus. Bem-vinda, Elisângela, bom dia. E eu cresci nesse ambiente de um Deus rude, né? De um Deus que castigava, de um Deus rude, né? Então, eu nunca fui muito de ler a Bíblia, mas eu nunca também me desviei, né, da igreja. Eu sempre continuei servindo a Deus, mas da minha maneira, né? Ia na igreja, aí tinha desculpa, né, que eu morava no Alasca, era muito frio para levar as crianças, lá os cultos são pela manhã, nos domingos de manhã. E só que quando dava uma febrinha nos meus filhos, uma coisa, ficavam doentinhos, nossa, eu ficava apavorada. Eu ficava, meu Deus, é porque a gente não está indo na igreja, é Deus castigando, é o castigo de Deus. E ficava naquela loucura toda e ia para a igreja, assim, como se fosse uma troca, né? Ah, Deus, eu estou aqui, tá? Não permite que a doença chegue na minha casa. Era mais ou menos assim. Mas em dia 6 de outubro de 2019, eu tive um encontro real com o Senhor, né? Dentro de uma igreja americana, essa igreja americana que nós pertencíamos é uma igreja mais tradicional, então elas não são ela não era uma igreja, como se diz, ai gente, como é que se fala? Avivada, né? Não é avivada o nome, esqueci o nome agora. Então, assim, se caísse uma agulha no chão, dava para ouvir, né? Então, assim, e foi ali, naquela igreja, durante o louvor, que eu tive um encontro real com o Senhor, né? Durante a ministração, o ministro falou assim: você já entregou sua vida ao Senhor? Você já entregou o controle de todas as coisas ao Senhor?
E eu levei um choque com aquilo. Eu falei, meu Deus, eu nunca confessei com os meus lábios, né, que Jesus é o Salvador da minha vida. Nunca tinha confessado, porque quando a minha mãe aceitou Jesus, eu tinha 6 aninhos, então eu não vivi esse processo, né, de aceitar Jesus no meu coração como o único e suficiente Salvador. E quando aquilo aconteceu, ali dentro da igreja, eu chorei muito, 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 era como se uma coisa queimasse dentro de mim, e eu olhava para os lados, estava todo mundo assim, né, no louvor, normal, e eu com aquilo queimando dentro de mim, foi assim, maravilhoso. E quando eu estava voltando para casa, eu estava assim, né, pensando e questionando, esse dia eu estava na igreja sozinha, eu estava pensando e conversando com o Senhor, eu falei, meu Deus do céu, eu entreguei minha vida para Deus, e agora? O que eu tenho que fazer? Né? E por onde eu começo, porque eu tinha uma sede, mas eu queria um Deus diferente, eu queria conhecer um Deus diferente. E no caminho para casa eu falei assim, Senhor, eu não quero o Deus da igreja, né, do lugar onde eu cresci, o Deus, até mesmo o Deus dos meus pais, que era um Deus severo, era um Deus rude, era só punição, era um Deus ruim, não podia fazer nada, que Deus ia matar, que Deus ia tirar. E eu falei, Senhor, eu quero conhecer o Senhor verdadeiramente. E, e ali naquele momento, dentro do carro, nasceu dentro de mim um desejo incontrolável, um desejo de ler as Escrituras. E eu falei assim, tá, eu vou mergulhar nas Escrituras, eu quero conhecer esse Deus de verdade. E foi aonde que eu comecei a ler a minha Bíblia, assim, com muita vontade, com muito interesse, com muita... Meninas, me dá só um minutinho. Perdão, meninas, eu estava pedindo uma ajuda para o meu marido aqui. Então, ali começou, assim, meu desejo, minha vontade de estudar a palavra de Deus. Eu mergulhei. Eu acho que dentro de 6, 7 meses eu tinha lido a minha Bíblia completa pela primeira vez. E não parou ali, eu queria mais e mais, e fui estudando a Bíblia, né, e lendo em versões diferentes, algumas coisas que eu não entendia. E foi isso, meninas, assim que começou o meu amor, né, pela palavra do Senhor. Eu comecei a descobrir muitas coisas. Eu comecei a descobrir um Deus totalmente diferente daquele Deus que eu tinha conhecido. E eu fui, assim, me apaixonando e tenho buscado aprender cada dia mais, né? Eu não sou uma pregadora, eu não sou uma expertise, né? Eu acho que fala assim, da Bíblia, né? Eu não tenho conhecimentos profundos da Bíblia, mas aquilo que eu tenho estudado, que eu tenho lido, eu gostaria, né, de estar aqui dividindo com vocês para que juntas a gente possa aprender a palavra do Senhor e descobrir, né, e, ter a revelação juntas daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas através da palavra. Eu fiz algumas anotações aqui sobre o livro de Atos e eu quero compartilhar com vocês. Atos dos Apóstolos, né? O livro de Atos, ele mostra as nossas raízes. A história dos apóstolos e dos primeiros cristãos nos ensinam o verdadeiro evangelho. Foi ali onde tudo começou, o evangelho se iniciou ali, né? Lucas foi quem escreveu o livro de Atos e ele deu a continuidade, praticamente a continuidade do livro de Lucas, né? A Lucas, ele escreveu o livro de Lucas, né? E Atos é meio que uma continuação do livro de Lucas. Então, quando vocês tiverem um tempinho, ou vocês quiserem, né, começar um estudo mais profundo, leiam Lucas e logo após Lucas leiam Atos, porque foi o mesmo autor, né? A continuação da história. E nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João,
ali nós vemos uma trajetória linda de Jesus, né? Desde a escolha dos primeiros discípulos, o ensinamento e o treinamento dos discípulos, até a morte e ressurreição de Jesus. E no livro de Atos, nós vamos começar a ver a caminhada dos discípulos quando estavam sozinhos, né? Depois que Jesus subiu ao céu, o Atos começa a mostrar o que aconteceu, como foi, como os discípulos fizeram, né? Sem Jesus ali com eles. E nós vemos ali os discípulos começando a pôr em prática tudo aquilo. Então, nós vemos ali os discípulos colocando em prática tudo aquilo que eles aprenderam quando estavam com Jesus. E ali nós percebemos, né, Atos mostra, a gente percebe que Pedro, o discípulo que tinha a sede e a coragem de estar mais perto de Jesus, né, o discípulo que andou sobre as águas, se afundou e pediu a Deus socorro. Nós vemos, né, um Pedro bem sanguinário, um Pedro bem um Pedro sedento de querer Jesus e tendo seus erros, né? E a gente vê Pedro, né, querendo saber o que acontecia, o que ia acontecer na vida de João, né, perguntando para Jesus. A gente viu, conhecendo nos evangelhos, um Pedro cortando a orelha de Malco, um Pedro negando a Jesus 3 vezes. E agora, no livro de Atos, a gente conhece um Pedro totalmente diferente, né? A gente conhece um Pedro perdoado. E na primeira parte do livro de Atos, Pedro ele assume a liderança dos discípulos e se torna uma figura muito destacada. Nós vemos que muitos milagres, curas e ressurreição colocava a igreja que estava ali nascendo, né, cada dia mais sobre os holofotes dos gentios. E o Senhor ele acrescentava mais e mais pessoas à comunhão da igreja. Nós também vemos que o cumprimento da promessa de Jesus, né, da descida do Espírito Santo que ele prometeu na sua última, se eu não me engano, na última refeição com os discípulos, ele prometeu a descida do Espírito Santo, né, e foi um marco na história da igreja, um divisor de águas. Já na segunda parte do livro de Atos, nós encontramos um dos homens mais importantes da história do cristianismo, que foi o apóstolo Paulo, que ele veio de perseguidor a perseguido, né? Foi através de Paulo que Jesus emitiu as principais doutrinas da nova aliança e a esperança e a expansão do conhecimento do reino de Deus. Na segunda parte a gente também encontra, né? A gente vê as primeiras viagens missionárias de Paulo e o seu julgamento. Então, meninas, hoje eu quero ler com vocês Atos, nós vamos estar estudando, né, Atos 1 e 2. E eu vou começar por Atos 1. O título, eu vou ler na Bíblia NVT, na nova versão transformadora. Eu acho que ela é uma versão bem incompleta, né? Ela é uma versão bem de fácil entendimento. Então, só para vocês, né, se vocês estiverem acompanhando por algum aplicativo que tenha, né, versões diferentes da Bíblia, a versão que eu vou usar é NVT. E o título fala assim, a promessa do Espírito Santo. Em meu primeiro livro, relatei a você, Teófilo, tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi levado para o céu, depois de dar a seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo. Durante os 40 dias após o seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Aqui nós vemos, né, Jesus já dando uma ordem ali aos discípulos, né, que não era para eles saírem de Jerusalém.
E a gente vê os discípulos obedecendo ao Senhor, né? Eles obedeceram à primeira ordem que Jesus deu, e ficaram ali esperando, né, a descida do Espírito Santo. Então os que estavam com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será esse momento em que restaurará o reino de Israel? Ele respondeu: O Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês saber. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Nesse pedaço, né, nesses versículos, a gente entende que mesmo Jesus, ele entendendo, ele andando, né, ali com os discípulos, ele falou, né, o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça e não cabe a vocês saber. Então, assim, trazendo para os nossos dias de hoje, a gente quer as coisas para ontem, né? A gente quer rápido, quer comprar uma casa, a gente não tem muita paciência para economizar para comprar casa, quer comprar um carro, a gente não tem muita paciência, a gente está doente, né? A gente quer uma cura de repente. Nós vivemos, né, nessa ansiedade de ser rápido, de ser de repente, de ser para ontem, a gente quer as coisas para ontem. Mas o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que as coisas aconteçam na nossa vida. E a única coisa que nós precisamos, que o Senhor exige de nós, é a obediência. Versículo 9. Depois de ter falado isso, foi elevado numa nuvem e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente para o céu, até que dois homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles e disseram: Homens da Galileia, por que estão aí parados, olhando para o céu? Esse Jesus que foi elevado do meio de vocês ao céu voltará do mesmo modo como o viram subir. Versículo 12. Aqui, né, os anjos, quando Jesus foi levado ao céu, foi aonde veio a promessa, né, que Jesus ia voltar. Né? Os discípulos ficaram olhando para o céu, achando que não, agora ele vai descer, de repente ele vai voltar de novo, né? Porque Jesus já tinha aparecido para eles diversas vezes. E quando isso aqui estava acontecendo, já fazia 40 dias, porque Jesus, ele ficou aqui na Terra 40 dias após a sua morte, aparecendo, né, esporadicamente, assim, várias vezes e provando aos seus discípulos que realmente ele estava vivo. Então, como ele apareceu algumas vezes, em algumas ocasiões, né, ele aparecia de repente no meio dos discípulos, né, após a sua morte. Os discípulos, quando ele subiu ao céu, os discípulos, eu imagino, né, que eles ficaram imaginando, esperando Cristo descer de volta, né? Mas os anjos vieram e falaram, né, deram a promessa e que assim como ele subiu, nós veremos ele voltar. Nós esperamos, né, ansiosas e esse dia que Jesus vai voltar nas nuvens novamente. Versículo 12. Então voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém, cerca de 1 quilômetro de distância. Quando chegaram, subiram a sala no andar superior da casa onde estavam hospedados. Estavam ali Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam em oração com um só propósito, acompanhados de algumas mulheres e também de Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Meninas, o que me chama muita atenção aqui nessa parte foi que lá no início da igreja, né, aqui foi a primeira reunião que eles foram fazer sozinhos, sem Jesus estar no meio deles, né? E a palavra de Deus fala, né, a Bíblia fala que eles estavam reunidos, né, em oração em um só propósito. E eu quero, né, frisar bem nessa parte aqui
o fato de estarmos reunidas, né? É como nós aqui nessa manhã, nós estamos reunidas num só propósito, né? De aprender mais a palavra do Senhor. E era assim que eles fizeram, eles estavam ali reunidos num só propósito. E porque, né, eu acredito que existe ocasiões diferentes na nossa vida. Hoje o propósito é a leitura da palavra, né? Mas nós podemos fazer uma reunião daqui a pouco, pode ser uma reunião de a cura de alguém. Mas nós precisamos estar no entender o propósito de onde nós estamos, né? Entender o propósito daquele momento e estar em comunhão com os nossos irmãos e orar por aquele propósito. Por esse tempo, quando cerca de 120 discípulos estavam reunidos num só lugar, Pedro se levantou e disse: Irmãos, era necessário que se cumprissem as escrituras a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Esse acontecimento havia sido predito pelo Espírito Santo por meio do rei Davi. Judas era um de nós e participava do ministério conosco. Ele comprou um campo ele comprou um campo com o dinheiro que recebeu por sua perversidade. Ao cair ali de cabeça, seu corpo se partiu ao meio e seus intestinos se derramaram. A notícia se espalhou entre todos os habitantes de Jerusalém e eles deram ao lugar o nome aramaico Aceldama, que significa campo de sangue. Pedro continuou: Estava escrito no livro de Salmos que sua casa fique desolada, sem ninguém morando nela. Também diz que outro ocupe o seu lugar. Agora, portanto, devemos escolher um dentre os homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, desde que ele foi batizado por João até o dia em que foi tirado de nosso meio e elevado ao céu. Os escolhidos, o escolhido se juntará a nós como testemunha da ressurreição. Aqui, meninas, eles estavam ali, né, essa reunião que eles estavam juntos num só propósito, em oração, eles estavam ali para escolher, né, porque eles eram 12 discípulos, então Judas fez, né, né, traiu Jesus e, né, depois a gente lê ali que Judas, ele se matou, né, ele comprou um terreno com dinheiro que ele recebeu né, da traição de Jesus e ele, né, acabou perdendo a vida ali naquele lugar. Só que é que eles estavam reunidos para colocar alguém no lugar de Judas, né? E eles estavam fazendo a escolha de quem seria que ia ocupar o lugar de Judas, o novo discípulo, né? Então indicaram dois homens, José, chamado Barsabás, e conhecido também como Justo, e Matias. Em seguida oraram: Senhor, tu conheces cada coração, mostra-nos qual destes homens escolheste como apóstolo para substituir Judas nesse ministério, pois ele se desviou e foi para o seu devido lugar. Então lançaram sortes e Matias foi escolhido como apóstolo, juntando-se aos outros 11. O que me chama a atenção aqui é que eles oraram, né? Eles pediram uma orientação ao Senhor. Eles pediram para o Senhor que o Senhor mostrasse a eles, né? Qual daqueles dois homens ia substituir. Isso trazendo para os nossos dias hoje, meninas, nós precisamos perguntar e orar e pedir ao Senhor orientação de tudo que nós formos fazer. De tudo. Pode ser a coisa mais simples que seja. Se você está com dúvida no seu coração, né, pergunte ao Senhor. Não faça nada sem oração. Nem que seja uma oração de 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, não importa. O que importa é você perguntar, pedir ao Senhor, né? Ser intencional na sua pergunta ao Senhor. E o Senhor, ele vai responder. Agora vamos começar o capítulo 2. O capítulo 2 é o meu capítulo favorito. Eu amo de paixão Atos 2. E já começa com o título assim, A Vinda do Espírito Santo.
No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os habitava. E um fato muito importante que eu sempre li esse aqui, mas eu não, eu achava, eu entendia que o batismo ali que eles tiveram, né, o, quando eles receberam, né, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Eu achava que aqui, meninas, era línguas estranhas. Eu sempre achei que fosse línguas estranhas e tal. E só que quando a gente, né, se dedica e lê o capítulo inteiro, o versículo, né, o versículo, mas o capítulo inteiro que a gente vai, né, pedindo direção ao Espírito Santo, ele vai nos mostrando. A continuação fala assim: naquela época, judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém. Quando ouviram o som das vozes, vieram correndo e ficaram espantados, pois cada um deles ouvia em seu próprio idioma. Muitos admirados exclamavam: como isso é possível? Esses homens são todos galileus e, no entanto, cada um de nós os ouve falar em nosso próprio idioma. Estão aqui partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e de regiões da Líbia próximas a Cirene, visitantes de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, e todos nós ouvimos estas pessoas falarem em nossa própria língua sobre as coisas maravilhosas que Deus fez. Meninas, quando eu li essa parte, foi como assim, um leque se abrisse da minha cabeça, né? Como se escamas caíssem dos meus olhos. E eu vi aqui que as línguas não eram línguas estranhas que o povo recebeu ali no Pentecostes com a descida do Espírito Santo. Elas eram idiomas mesmo, não eram línguas estranhas, eram idiomas, né? Aqui a gente vê muitas pessoas que estavam ali reunidos de várias nações, né? Várias partes ali daquela região, várias partes do mundo que falavam idiomas diferentes. E quando o povo foi cheio do Espírito Santo, eles começaram a falar em outras línguas e o que eles falavam era das maravilhas que Jesus tinha feito. E o Senhor usou, né, essa estratégia para que o evangelho fosse espalhado de uma maneira muito rápida e que outros povos, né, pudessem entender e conhecer quem era Jesus. E eu achei assim, isso para mim foi fantástico, assim, foi uma revelação muito tremenda, porque, né, eu sempre achei que fosse as línguas estranhas, mas na verdade eram idiomas, né? Então, meninas, olha, querem aprender um novo idioma? Busquem o Espírito Santo. Ai, Senhor, mas assim, foi maravilhoso essa parte aqui, que, meu Deus. Versículo 12. Admirados e perplexos, perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Outros, porém, zombavam e diziam: eles estão bêbados. Meninas, aqui nos mostra que sempre terá alguém no nosso meio que vai nos chamar de loucos, de bêbados, de fanáticos, né? Porque quando o Espírito Santo vem, quando o Espírito Santo nos traz, né, uma revelação, ela é tão linda, ela é tão profunda e às vezes nem mesmo nós entendemos o que está acontecendo, né? Que as pessoas que estão perto vão chamar nós de loucas, né? De bêbadas, né? Entre aspas.
de fanáticas, mas não tenham medo. Quando o Espírito Santo vem, é assim mesmo. Ele faz do jeito dele, da maneira dele, e é maravilhoso. Então Pedro deu um passo à frente com os 11 apóstolos e dirigiu-se em alta voz à multidão. Ouçam com atenção todos vocês, povo da Judéia e habitantes de Jerusalém. Escutem o que lhes digo. Muitas pessoas estas pessoas não estão bêbadas, como alguns de vocês pensam, pois são apenas 9 horas da manhã. Pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito há tempos pelo profeta Joel. Nos últimos dias, disse Deus, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Naqueles dias, derramarei meu espírito até mesmo sobre servos e servas, e eles profetizarão. Farei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue e fogo e nuvem de fumaça. O sol se escurecerá e a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui Pedro fala, né, já essa profecia do profeta Joel, que Joel já estava, né, ali profetizando o que ia acontecer nos últimos, né, nos últimos dias, né? E aí ele continua, versículo 22. Povo de Israel, escute, Deus aprovou publicamente Jesus o Nazareno ao, ao realizar milagres, maravilhas e sinais por meio dele, como vocês bem sabem. Ele foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus e seu conhecimento prévio daquilo que acontecia, com a ajuda de gentios que desconheciam a lei. Vocês o pregaram na cruz e o mataram, mas Deus o ressuscitou, libertando-o dos horrores da morte, pois ela não pôde mantê-lo sob o seu domínio. A respeito dele, disse o rei Davi: Vejo que o Senhor está sempre comigo, não serei abalado, pois ele está à minha direita. Não é de admirar que meu coração esteja alegre e que minha língua o louve. Meu corpo repousa em esperança, pois tu não deixarás minha alma entre os mortos, nem permitirás que o teu santo apodreça no túmulo. Tu me mostraste o caminho da vida e me encheras com a alegria da tua presença. Irmãos, permitam-me dizer com toda a convicção que o patriarca Davi não estava se referindo a si mesmo, pois ele morreu e foi sepultado, e seu túmulo ainda está aqui entre nós. Mas ele era profeta e sabia que Deus havia prometido sob juramento que um de seus descendentes se sentaria em seu trono. Davi estava olhando para o futuro e falando da ressurreição de Cristo, que não foi deixado dentre os mortos, nem seu corpo apodreceu no túmulo. Foi esse Jesus que Deus ressuscitou e todos nós somos testemunhas disso. Ele foi exaltado ao lugar de honra, à direita de Deus, e conforme havia prometido, o Pai lhe deu o Espírito Santo que ele derramou sobre nós, como vocês estão vendo e ouvindo hoje. Pois Davi não subiu ao céu, no entanto disse: O Senhor disse ao meu Senhor: Sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos e os ponha debaixo de seus pés. Portanto, saibam com certeza todos em Israel que esse Jesus que vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. Que maravilhoso isso, meninas. Aqui a gente vê, né, Pedro defendendo Jesus, né? Quando aquelas pessoas começaram a falar que aquilo não era, né, que eles estavam bêbados, que não era, que, né, eles estavam loucos ali com a descida do Espírito Santo. Pedro, ele se levantou, ele se posicionou e ele começou a falar tudo aquilo, né? Ele trouxe ali o que os profetas haviam falado, né, anos atrás, o profeta Joel e Davi, né?
Então, nós vemos aqui que existiu ali um posicionamento, né? Ele se levantou para defender algo e ele não teve medo, né? Ele não se recuou, ele não teve vergonha, ele se levantou e falou, né? Ele se posicionou. As palavras partiram o coração dos que ouviam e eles perguntaram a Pedro e aos apóstolos: Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: Vocês devem se arrepender e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de seus pecados. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. Essa promessa é para vocês, para seus filhos e para os que estão longe, isto é, para todos que forem chamados pelo Senhor, nosso Deus. Pedro continuou a pregar, advertindo com insistência a seus ouvintes: salvem-se dessa geração corrompida. Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo cerca de 3.000 pessoas, né? 3.000 pessoas se entregaram ao Senhor ali naquele dia. E uma das coisas que me chama muita atenção, meninas, é que aqui nós vemos que depois que eles receberam o Espírito Santo, Pedro, o que ele falou, ele convenceu as pessoas, né? 3.000 almas ali se renderam ao Senhor. Então, quando nós buscamos a Deus, né? Quando nós buscamos o Espírito Santo na nossa vida, quando nós damos liberdade para o Espírito Santo do Senhor vir sobre nós e agir, né? Em nossas vidas, tudo aquilo que nós formos falar vai ser dirigido pelo Espírito Santo. E é ele que convence as pessoas, é ele que muda, né, o coração da pessoa. E a gente vê aqui que Pedro, naquilo que ele falou, ele estava cheio do Espírito Santo e nas palavras dele, 3.000 almas se renderam ao Senhor. Que a gente possa estar buscando, né, viver com o Espírito Santo, ser intencional na nossa busca e a certeza, né, de estar com Ele, porque quando nós andamos com o Espírito Santo, nós somos somente um instrumento. Ele usa a gente como Ele quer, aonde Ele quer, e foi assim, né, que aconteceu lá na, no início da igreja, né, ali o primeiro amor deles, e isso, assim, enche meu coração de alegria, porque quando nós andamos, né, com o Espírito Santo, a nossa vida é uma caixinha de surpresas, porque ele nos usa, né, em momentos totalmente específicos, e é ele que faz através de nós, né? E Pedro, ah, versículo 42, o título da minha Bíblia fala: A comunidade dos novos convertidos. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados, adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e repartir o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Meu Deus! Como é lindo quando a gente dá, né? Quando nós damos a liberdade ao Espírito Santo e quando a gente quer mesmo, né, que realmente ele entre na nossa vida e faça toda a diferença. Aqui, né, logo após a descida do Espírito Santo, né, a palavra do Senhor fala que todos eles se dedicavam de coração
Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Eles se juntavam ali para conversar sobre Deus, para dividir o que eles tinham, né? Porque eles queriam, naquela alegria, aquela fome, aquela sede estava dentro deles. E eles queriam mais e mais, né? E eu vejo isso em nós, porque estamos aqui nessa manhã juntas e com a sede de querer aprender mais, né? Querer buscar mais do Senhor. Nós estamos né, numa mesma sede, numa mesma fome, né? De querer mais de Deus. E para mim nunca fez, né? Aquele louvor, né, como Maria, que estava sentada aos pés do Senhor, né, esse louvor que está tão tocado nos últimos tempos, e é assim que nós estamos, como Maria, aos pés do Senhor, buscando mais conhecimento, né, tendo mais sede do Senhor, da palavra, querendo conhecer Ele mais de perto, né, mais a fundo, né? Ter um relacionamento mais profundo com o Senhor. E é isso, meninas. Eu queria saber se vocês querem falar alguma coisa, querem acrescentar alguma coisa no que nós lemos. Vocês podem ficar à vontade, abram o microfone. Ou se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode perguntar. Nenhuma dúvida, meninas? Amém, amém. Então, meninas, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu vou fazer o seguinte, nós vamos fazer o estudo nas nossas manhãs, né? Nós vamos estar estudando aqui o livro de Atos, pela manhã, às terças e quinta-feira. Terças e quintas, isso. E vai ser muito maravilhoso. Eu gostaria que vocês dessem uma lida, marcassem aquilo que, né, foi importante para vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, tiverem qualquer pergunta, podem ir ali no grupo, né, colocar no grupo, ou mandar para mim no privado, ou na próxima reunião, né, vocês podem trazer as dúvidas, porque é assim que a gente estuda, né? Como eu falei para vocês, eu não sou uma expert né, no assunto, mas a gente aprende assim, a sua dúvida pode ser a dúvida das outras. E não tenham vergonha de perguntar, porque tem muitas coisas, né, na palavra que às vezes a gente não entende. Até mesmo na semana passada, para mim foi uma coisa assim, meu Deus, foi um maravilhoso. Porque tinha um versículo na Bíblia que eu lia, e eu não entendia ele de forma alguma. Eu não conseguia entender aquele versículo. Li em várias versões da Bíblia e não conseguia entender ele. Só que semana passada eu entendi ele claramente. E foi assim, eu falei, meu Deus, como assim que eu nunca, né, tinha pensado, visto dessa forma? E foi muito lindo. E eu tive o entendimento desse versículo através de um livro que eu estava lendo. Então, não tenham vergonha, não tenham medo, vamos aprender juntas. E se eu não souber responder vocês, tá tudo bem também, que assim a gente vai buscar as respostas juntos. Tá bom, então, meninas? Eu vou fazer uma oração para nós encerrarmos a nossa reunião e darmos início a esse dia. Paizinho amado, Paizinho querido, muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor, por estar conosco nesses minutos, Senhor, nesses momentos, Senhor, que nós tiramos para estar aqui aos teus pés, Pai. Aprendendo da tua palavra, aprendendo do Senhor. Espírito Santo, nosso amigo, nosso auxiliador, muito obrigado por se fazer presente no nosso meio.
que essa palavra venha estar ruminando em nós durante esse dia, que nós possamos voltar ao primeiro amor dos primeiros dias, Senhor, o primeiro amor, Pai, do início da igreja, Senhor, do início, Senhor, de tudo. Nós venhamos, Pai, estar com o nosso coração em chamas, Pai, por Ti, pela Tua presença, Senhor, com sede do Senhor, que nós possamos colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos nessa manhã, Deus. Pai, eu coloco as minhas irmãs nas Tuas mãos, guarda cada uma delas, cobre elas com Teu sangue, Pai. Guarda suas casas, suas vidas, Pai, seus filhos, seus maridos, sua saúde, Pai, seus trabalhos. Guarda, Senhor, tudo aquilo que carrega o nome delas, Pai. Que dê a elas, Pai, um dia abençoado, Pai, guardado pelas Tuas mãos, Pai. Cobre com Teu sangue. Que tudo que elas venham fazer, Pai, venha florescer, venha ser abençoado. Que tudo que elas venham falar, Senhor, sejam palavras, Pai querido, doces, Pai, palavras vindas diretamente do Senhor, Pai. Deus, abençoe cada uma delas, Pai. Eu entrego as nossas vidas, Senhor, as nossas famílias, esse dia nas Tuas mãos nessa manhã. Nos abençoe e nos guarda, em nome de Jesus. Meninas, muito obrigada, tá? Deus abençoe vocês. Eu espero vocês na quinta-feira, às 6:30 da manhã, para nós darmos continuação ao livro de Atos, que eu tenho certeza que muitas coisas nós vamos aprender juntas, tá bom? Um beijão para vocês, Deus abençoe e até quinta-feira. I give my life to follow everything I believe in. Now I surrender. I surrender. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine a light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen